Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que bom ter a sua companhia nesta transmissão, em mais esta transmissão da Igreja Batista Sião, aqui de Taguatinga, Distrito Federal. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho, nós estamos reunidos para estudarmos a bendita Palavra de Deus. Nosso culto de quinta-feira normalmente tradicionalmente, um culto de reflexão da Palavra do Senhor, de estudo e meditação nas Sagradas Escrituras. E, como já havíamos dito, estamos alternando a cada quinta, né? Numa quinta nós temos uma super live da juventude, tratando de alguns temas, especificamente neste mês, sobre a adoração. Em outra quinta nós trazemos uma palavra de Deus ao coração do povo do Senhor, de um modo geral, de um modo mais generalizado. Que bom que você está aí, que bom que você me acompanha neste momento. Esta transmissão está sendo gravada para facilitar a edição, inclusive a publicação, para que não se tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade com a nossa transmissão e que esta mensagem chegue ao seu coração e à sua família. A você que está acompanhando esta mensagem num outro momento, que Deus te abençoe. Quero dizer que você fez a melhor escolha que você podia, que você está investindo o seu tempo naquilo que é mais produtivo neste dia, que é ouvir a santa e bendita palavra do Senhor. Eu quero mandar um abraço especial neste momento para o nosso pastor presidente desta igreja, pastor Manuel Neto, sua família, irmã Adriana, sua filha, irmã Emanuele, que Deus esteja guardando, abençoando esta casa, protegendo esta família. E que o servo do Senhor continue instruindo este povo, orientando esta igreja nesta jornada terrena até a nossa Canaã celestial. Eu quero convidá-lo a ler a palavra do Senhor no livro do profeta Joel, capítulo de número 1, verso de número 14. Joel 1, 14 é o texto base para a nossa reflexão nesta hora. E diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na tradução Nova Versão Internacional. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Este mesmo chamado vai aparecer no capítulo de número 2, verso de número 15, quando o profeta mais uma vez declara: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você sobre a proposta e o tema jejum e oração em tempos de crise. Jejum e oração em tempos de crise. Queridos irmãos, dias de crise costumam ser, na história do povo do Senhor, uma convocação para o jejum, para a oração e para a consagração. A semelhança dos dias de Joel, o povo, a nação, o mundo experimentava alguns sinais de um acontecimento único na história do povo, de calamidade pública, de fome, de pestes, de sinais de acontecimentos extraordinários. O povo vinha e observava uma praga de gafanhotos destruindo toda a plantação, trazendo insegurança e instabilidade econômica para o país. Mas o povo também via os seus inimigos, de certa forma, políticos, fazendo cerco por todo Jerusalém, por toda a cidade, por toda a nação de Israel, o que ameaçava o governo, que ameaçava toda a estrutura daquele momento, daquela circunstância. E, curiosamente, o profeta faz esta convocação neste contexto, nos trazendo a consciência e o pensamento de que uma situação global, de que uma crise econômica sem proporções, de que
sinais de uma grande tragédia devem ser, acima de tudo, um sinal dos céus de que é tempo do povo buscar ao Senhor por meio da oração, por meio do jejum e por meio da consagração. Esta deveria ser a leitura que eu e você deveríamos estar fazendo neste momento de crise, em dias de pandemia, em dias de ameaça iminente sobre nós e sobre a nossa casa. O povo de Deus precisava entender que este é um grito dos céus, de que este é um som que sai dos céus até os nossos ouvidos, dizendo: é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de orar e buscar a face do Senhor. A situação e a crise não é o ponto principal e nem deveria ser nos nossos dias da nossa reflexão sobre a profecia de Joel. Ao contrário, mais importante do que pensar nos desdobramentos daquilo que será esta crise, o povo de Deus precisa pensar no propósito, pela permissão de Deus para esta situação. Eu e você como cristãos, eu e você como pessoas que veem a vida da perspectiva da palavra de Deus, sabemos que esta situação não é por acaso, que esta situação tem a permissão divina, e se ela tem a permissão de Deus, ela tem um propósito específico, especialmente para o seu povo. E o seu povo, como nos dias de Joel, é chamado neste dia e nesta oportunidade a buscar a face do Senhor, a pensar nas coisas que são espirituais, a rever o seu relacionamento com o Senhor e com o seu Deus, porque é isto que o Senhor quer de nós em tempos de crise. Pastor, por que Deus permitiu esta pandemia? Por que Deus, de certa forma, permitiu que toda a economia mundial fosse abalada? Por que Deus permitiu tantas mortes, tantas famílias assoladas com luto? Para que eu e você pudéssemos entender que é tempo de buscar ao Senhor em jejum e em oração. Por que desta afirmação no texto? Porque para Joel é importante o povo entender de que dias de crise mundial e nacional são oportunidades de buscar ao Senhor em jejum e oração. Em primeiro lugar, queridos, porque jejum e oração são os primeiros passos no enfrentamento de uma crise. Se não são os primeiros passos, deveriam ser os primeiros passos de um enfrentamento para uma crise. Perceba que o profeta, quando fala por meio da voz de Deus, quando o profeta anuncia aquilo que o povo deveria fazer diante daquela situação de calamidade, o povo escuta dos céus a ordem para jejuar e orar. O povo não escuta uma ordem para estabelecer um plano de contenção da crise. O povo não escuta de Deus uma orientação para tentar pensar numa estratégia de aliança com as nações vizinhas. Não, meus irmãos, o povo recebe uma ordem de se consagrar ao Senhor, nos trazendo o entendimento de que muitas das crises que nós enfrentamos precisam reconhecer de que os primeiros passos desse enfrentamento é a dependência do Senhor. Deus, neste momento, está nos trazendo o seguinte princípio: antes de agir, antes de buscar auxílio no entendimento, na compreensão, na capacidade humana de lidar com as crises, o povo deveria buscar ao Senhor em oração e jejum. Isto quer dizer de que as nossas ações serão mais efetivas quando voltadas para o Senhor. Isto, de certa maneira, queridos irmãos, revela por que de algumas das nossas ações não trazem o efeito e não produzem resultado. Isto até nos evidencia por que algumas crises, de certa maneira, demoram tanto tempo e se alastram durante um determinado período. Isto acontece porque não estamos fazendo a leitura correta daquilo que Deus espera de nós. Como a igreja do Senhor, diante de uma crise,
começamos a economizar, começamos a pensar em novas estratégias para suprir aquilo que nos falta, quando na verdade o primeiro passo que deveríamos dar seria de joelhos buscando ao Senhor, buscando a orientação de Deus para aquilo que deveríamos fazer. Ah, meus irmãos, quem dera em cada crise que assolasse a nossa família, em cada problema que assolasse o nosso casamento, em cada situação que amedrontasse e ameaçasse os nossos filhos, eu e você pudéssemos cair em oração, em jejum, para que esta crise, para que esta dificuldade pudesse desaparecer. Se esta situação foi permissão do Senhor, se o grito dos céus é para que o povo de Deus possa jejuar e orar, precisamos entender que esta crise não vai mudar sem que haja um verdadeiro despertamento espiritual e a necessidade de que algumas crises só se resolve com oração e com jejum. Esta situação não é meramente política, esta situação não é meramente econômica, esta situação não é só uma crise sanitária, esta situação é um grito dos céus para que haja a consagração do povo do Senhor, para que haja um despertamento na busca, na fome de Deus e no relacionamento com Deus. Você pode dizer amém por isso? Glória ao nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, jejum e oração numa convocação em meio a uma crise, também nos remete para a verdade de que algumas crises são de ordem espiritual e não social. Perceba. O texto está falando, e Joel começa narrando sobre uma praga de gafanhotos, sobre dias de fome, sobre uma situação econômica e uma crise econômica de ordem mundial. Mas, meus irmãos, para nós que somos cristãos, para nós que somos orientados na perspectiva da cosmovisão da palavra do Senhor, nada tem um cunho material senão uma perspectiva espiritual. Precisamos olhar para este momento do ponto de vista da perspectiva espiritual. Sabe, irmãos, nossa luta, Paulo já dizia isto, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Algumas pessoas podem perder naturalmente o foco, entendendo esta situação que está vivendo como sendo mais um problema, como sendo mais uma adversidade que o mundo enfrenta. Mas, meus irmãos, há uma lição espiritual por trás disso. Há um interesse de Deus quanto de alguns aspectos espirituais da humanidade. Deus está preocupado, acima de tudo, que o seu povo entenda de que a vida vai mais além do que esta perspectiva terrena, de que a vida tem a ver com as coisas e os propósitos de Deus do ponto de vista espiritual. Se considerarmos a crise como permissão divina, como já disse, e com propósitos divinos bem definidos, devemos enxergar no apelo de Deus à consagração ao seu povo, um chamado à avaliação com o nosso relacionamento com Deus. A crise que foi instaurada no mundo e no Brasil deveria ser um sinal claro de que alguma coisa está errada no nosso relacionamento com Deus, de que nos falta fervor e sinceridade na busca num relacionamento com o Senhor. Cada igreja do Senhor Jesus, cada um de nós que professa essa fé em Cristo Jesus, precisava entender neste momento que algumas coisas não vão bem no nosso relacionamento com Deus, de que algumas coisas precisam mudar na nossa atividade dos nossos cultos, que algumas coisas não podem continuar como estavam antes que esta crise acontecesse. Assim, quando algumas coisas não vêm bem, é preciso discernir como vai a nossa adoração a Deus, se Ele tem se agradado do seu povo. É assim que Deus faz. Deus chama a nossa atenção por meio daquilo que mexe com as nossas emoções, daquilo que produz medo e instabilidade do ponto de vista material, para que nós pudéssemos pensar nas coisas que não são desta terra, mas que estão por vir.
é a morte, é a fome, são os problemas de ordem econômico, financeiro. É quando Deus mexe na nossa saúde, que Ele nos alerta, que Ele nos chama a atenção, para que a vida não se resume especificamente nesta dimensão terrena, mas há coisas espirituais que precisam ser levadas em consideração. E no caso e no contexto de Joel, como no nosso caso, o alerta de Deus é de que Deus não tem se agradado do relacionamento do seu povo com o Senhor, de que a nossa relação com Deus tem sido aparentemente religiosa, mas não espiritual. Joel vai dizer: não rasguem as vossas vestes, rasguem o seu coração. A igreja do Senhor nos dias de Joel adorava o Senhor, cultuava a Deus, mas lhe faltava sinceridade neste relacionamento com o Senhor. E Deus traz tempos de crise para dizer que alguma coisa estava errada do ponto de vista do relacionamento de Deus com o seu povo e do seu povo para com Deus. Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, jejum e oração em tempos de crise também são reconhecimento do poder de Deus para pôr fim aos dias de crise. Quem se volta para a consagração ao Senhor, quem encontra na oração e no jejum uma maneira de lidar com as crises, uma maneira de lidar com o enfrentamento das dificuldades, dos problemas de ordem econômica, de saúde, de ordem política. Ele está dizendo o seguinte, de que a resposta está em Deus, de que é Deus quem pode mudar esta situação, de que é Deus quem pode fazer algo para reverter esta situação. Ou nós estamos confiando na nossa capacidade de administrar as crises, de vencer as adversidades, ou nós estamos confiando no Senhor para resolver as questões que estão assolando a nós e a nossa casa. Queridos irmãos, buscar a Deus em oração e jejum, cair aos pés do Senhor, é mais do que um reconhecimento de que alguma coisa está errada. É um sinal de que nós não estamos confiando no Senhor como nós deveríamos. O salmista, num determinado momento, vai dizer em sua adoração: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós, e ele está se referindo àqueles que confiam, que adoram ao Senhor, cuja vida está dedicada no altar de Deus, nós faremos menção do nome do Senhor. Para onde você corre em meio a uma crise? Qual a sua primeira atitude diante de uma situação que traz um verdadeiro desastre sobre a sua família? Quando corremos para os pés do Senhor, quando caímos diante de Deus em jejum e oração, nós estamos dizendo: Deus, esta situação não vai mudar, esta situação não vai ser superada sem a ajuda do Senhor, sem que Deus possa intervir nesta situação. Quem se volta para a consagração ao Senhor em tempos de adversidade está reconhecendo que só Ele, Deus, tem a solução para os dias maus. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, ela está pregoando com o próprio testemunho de que Deus é a resolução e é a resposta para os dias maus que o povo tem enfrentado. Quem ora e jejua em dias de dificuldade está declarando que confia e espera tão somente em Deus para a superação das crises que nós estamos enfrentando. Deixa eu dizer uma verdade para você que talvez você não tenha se apercebido. A situação e a resolução para esta crise, para a pandemia, para o fim do isolamento, não virá de uma vacina ou da descoberta daquilo que pode trazer a cura, mas virá do momento e da circunstância, quando o povo de Deus de fato confiar no Senhor, e esta confiança guarda uma relação direta com a nossa dependência, com a nossa confiança e na nossa busca da ajuda do alto. Eu quero ainda considerar com você algumas questões importantes e muito práticas do ponto de vista
do jejum e a oração em tempos de crise. Por que jejuar e orar nestes dias? Sabe, irmãos, eu tenho consciência de estar falando a uma geração, e faço parte dela, para minha tristeza, e para que eu possa também, como você, corar de vergonha. Faço parte de uma geração que não sabe mais o que é jejuar e orar. Faço parte de uma oração, uma geração, melhor dizendo, cuja oração e o relacionamento com Deus não faz mais parte do dia a dia. Falo isso com pesar no meu coração, de ser pastor de juventude, de uma geração que há muito tempo não sabe o que é intimidade com Deus por meio do jejum e oração. Há ainda aqueles que digam que estas práticas não fazem parte da verdadeira espiritualidade. Somos capazes de discutir horas e horas sobre a importância e o papel do jejum e oração, especialmente dentro da nossa denominação. Mas o fato é, queridos irmãos, de que esta igreja só experimentará a superação das suas crises, só conseguirá enfrentar os problemas que a vida nos traz por meio da dependência do Senhor, da oração e do jejum, como quem diz, tenho fome e sede de fazer a vontade do Senhor. Deus tem nos chamado nesta oportunidade a uma reflexão quanto à necessidade de nos voltarmos para uma vida espiritual que contenha intimidade com Deus e relacionamento com o Senhor. Eu preciso perguntar a você que me escuta, o que mais precisa acontecer? Que desastre? Quem mais precisa morrer na sua família e na minha família, para que eu e você entenda que os problemas que estão assolando a nossa pátria não são problemas de ordem econômica, social e política, mas são problemas de ordem espiritual. Quem mais, meus irmãos? O que mais precisa acontecer? A falência da bolsa de valores, se não a morte maciça de muitas vidas, senão um problema que desestruturou a saúde pública em todo o mundo. Não é suficiente isto. Que mais Deus precisa trazer, no sentido de que eu e você possamos entender que é tempo de buscar ao Senhor, que é tempo de esquecer a correria das nossas responsabilidades, que é tempo de parar com este ativismo que temos vivido, para dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor, para dizermos, Senhor, ensina-nos a como superar esta situação como igreja do Senhor. Mas há um outro aspecto que eu gostaria que você considerasse. A igreja do Senhor deveria agir de forma diferente das outras pessoas. Olhe para cá, por favor. Não perca atenção neste momento, porque isso é fundamental. Se o seu vizinho lida com a crise, tentando buscar recursos de outras maneiras, se o seu vizinho lida com a crise, se revoltando contra o governo deste país, se o seu vizinho lida com esta crise, se revoltando contra Deus, nós não somos como ele, nós somos povo do Senhor, e para o povo do Senhor há uma convocação para o jejum e para a oração. Se outras nações estão lidando com a crise de maneira diferente, a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem a sua maneira de lidar com esta situação, e ela lida com ela com jejum e oração. Jejum e oração é a marca distintiva da igreja do Senhor, na maneira e na busca de lidar com as crises e as dificuldades que nós estamos enfrentando. Por fim, queridos, por que jejuar e orar nestes dias? Porque não há outra maneira de que esta nação, de que eu e você, na sua família, possamos enfrentar esta dificuldade. Não há outra maneira de que esta situação seja superada, senão por meio da oração e jejum, do clamor, da dependência e da busca do povo do Senhor por uma resolução desta situação.
a ajuda que esperamos, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista de trazer as coisas à normalidade que nós tínhamos, não virá dos homens, mas virá do Senhor. Virá do alto, e por isso precisamos voltar os nossos olhos para os céus, de onde nos vem o socorro. Eu quero orar por você e por mim neste momento. E a minha oração é muito específica nesta hora. Minha oração é para que você entenda que os problemas que você tem enfrentado no seu casamento, de que as crises que têm assolado o seu relacionamento com os filhos, de que a morte de alguém, de um ente querido na sua casa, é na verdade um grito dos céus, pedindo a mim e a você, de que possamos buscar ao Senhor. Quero convidar você, quero orar por você neste momento, de tal maneira que Deus lhe dê a sensibilidade de que perder um emprego, de que passar por algumas situações, não todas elas, mas algumas delas, são indícios claros de que Deus está esperando por um conserto no nosso relacionamento com o Senhor. De que Deus está dizendo que alguma coisa está errada, que não há coerência entre aquilo que professamos e a maneira como vivemos e especialmente como enfrentamos determinadas situações. E a minha última oração por você neste dia, nesta oportunidade, é para que você, antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer passo na direção da resolução de algum problema, de alguma crise, de alguma dificuldade, você possa entrar no seu quarto, buscar ao Senhor com sinceridade e aguardar pela resposta que virá dos céus, como a única e possível resolução para esta situação. Vamos orar. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade. Obrigado a Deus por tua palavra, Senhor, a Deus, neste momento. E que ela possa, Senhor, a Deus, ser como espada penetrante no coração daqueles que nos acompanham, ó Deus, neste momento ou em outra ocasião. Deus bendito, que a tua igreja seja tomada pelo teu Santo Espírito neste momento, no discernimento, no entendimento, na compreensão clara de que estes dias de crise são um chamado à convocação, ao jejum e à oração. Que a tua igreja, Senhor, a Deus, não insista na busca dos recursos humanos para lidar com esta situação, mas que possamos buscar a face do Senhor nesta hora, e de maneira, ó Deus, que possamos de fato ter a resolução daquilo que queremos. Deus bendito, que fique claro, Senhor, ó Deus, para o teu povo, para cada família, ó Deus, que nos escuta neste momento, de que o Senhor espera algumas mudanças no nosso relacionamento contigo, de tal maneira que o Senhor ressuscite a nossa casa, de que o Senhor nos faça voltar a sonhar para a glória e louvor do teu santo nome. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor, infinito amor de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre a vida daqueles que enfrentam crises por meio da oração e jejum, sobre cada família da Igreja Batista Sião e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre, quando o povo de Deus diz amém. Amém, amém, que Deus te abençoe. Até domingo, quando teremos mais uma programação presencial nesta igreja, a partir das 10 horas da manhã e a partir das 19 horas. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Está terminado em nome de Jesus.